Olá, pessoal! Começando mais um episódio de Livres, Leves e Soltas. Hoje o bate-papo é nosso, né, Lívia? Hoje não temos convidados. Hoje não temos convidadas. A gente está aqui, ó, vai dominar o podcast hoje para falar de um assunto super importante. A Lívia, para quem não sabe, ela é psicóloga, também é doula. E entre outras coisas, né, Lívia? Eu tô destacando só uma coisita a mais que a Lívia faz, mas uma das coisas que a gente queria falar e trazer para vocês é justamente sobre a preparação para o parto. Como a doula é fundamental nesse processo, né? E por mais que a gente converse sobre isso hoje, as pessoas tenham um conhecimento maior sobre doula, eu acho que ainda falta informações, as pessoas precisam entender melhor, né, Lívia? Como é esse processo, qual a função da doula, para que possa, eu acho, ter conhecimento maior na hora de ter o bebê. Eu acho que essas informações podem salvar e amenizar e preparar a mulher para tudo, né? Tanto para o parto, para o que vai vir depois. Eu acho que as pessoas acreditam que a evolução, né, a ciência, ela trouxe a cesárea, né, como sendo algo inovador, né? Então, Sim. às vezes as pessoas olham, né, para o parto normal hoje como uma coisa tipo antiga, né? Exato, Desatualizada, onde já se viu o parto normal se já temos a cesárea, né? Então, eu acho que é importante a gente lembrar que a doula, né? A gente compara muito aos partos de antigamente, no sentido de ter sempre um ambiente permeado por mulheres. Era um ambiente totalmente feminino, né? As pessoas pariam em casa, né? E tinham parteiras, né? E geralmente parteiras eram aquelas pessoas mais velhas, com mais experiência, e a família toda junto, né? Geralmente irmãs, tios, tias, né? Vizinhas, né? Também às vezes participavam. E era um ambiente acolhedor, aconchegante, né? Então, é um cenário totalmente diferente do que a gente vive hoje, né? E se a gente for olhar, assim, para o cenário da cesárea ainda, né? Não estou falando mal da cesárea, nós vamos conversar, né, mais para frente, mas só comparando, assim, a gente vê um cenário bem diferente, né? Que é o que as pessoas falam que é o atual, né? Que é o atual, né? Parece até, você falando assim, mas parece que ter parto normal é uma coisa de bicho, né? Que privação dos bichos só e não mais do ser humano. E que a cesárea é uma cirurgia, né? E como toda cirurgia, pode ter suas complicações. A gente sabe que a cesárea, ela vem para ajudar em alguns casos, que ela pode facilitar em alguns casos, e ninguém dispensa isso, viu, gente? A gente está falando da importância do parto normal, porque o parto normal ele pode ser melhor para a mulher, né? Ele pode, além disso, também preparar. Eu acho assim, a preparação que a doula faz antes do parto, essa preparação faz com que a mulher conheça mais dela mesma, né, Lívia? E eu acho que isso é fundamental. O que, muitas vezes, quem já escolhe a cesárea ali de primeira, não sabe, tem uma preparação que falta, né? Eu acho que a mulher se conhecer, eu acho saber qual que é o seu desejo, a sua vontade, porque nós não estamos aqui, né, julgando, né, Sim, um sim. parto ou um outro, nós estamos aqui para trazer informação, né? E então, assim, a mulher se conhecer, primeiro saber quais os desejos, os anseios, os medos, as angústias, eu acho que é importantíssimo. E depois disso, eu acho que é conhecer caminhos, né? Conhecer quais caminhos eu tenho e onde cada um deles vai me levar, Sim. né? Conhecer Sim. quais os caminhos do trabalho de parto, quais as fases do trabalho de parto, conhecer quais os caminhos da cesárea, né? Como que acontece uma cesárea, entender qual a importância de um e de outro, entender quais os benefícios e também, eu acho que é o mais importante, qual a segurança. Qual que é mais seguro, tanto para a mãe quanto para o bebê? Porque nós estamos falando de um momento único na vida dessa mãe, na vida desse bebê, na vida dessa família, né? E nós estamos falando de saúde. Sim. Principalmente, né? E aquela coisa, eu acho que quando a pessoa ela tem o conhecimento sobre ambos os partos, ela escolhe realmente. Porque quando ela não tem, ela acaba sendo induzida a um parto por questões sociais, enfim, ou de poucas informações. Geralmente é o que acontece na cesárea, né?
fica que, não, vou fazer cesárea porque dói menos, porque é melhor. Eu acho que tem muito essa questão da dor, né? Associa-se o parto normal muito a uma dor imensurável, é insuportável, ninguém vai aguentar, e aí as pessoas acabam nem pensando na ideia, fala, deixa pra lá. Eu acho interessante você falar da dor, porque ela tá extremamente ligada com a ansiedade, a insegurança e também a assistência. Sim. Por quê? Hoje em dia já se sabe, aquela mulher que ela tem uma pessoa durante o trabalho de parto, que é acolhida, que oferece ali um apoio e ela se sente mais segura e mais acolhida, enfim, ela sente menos dor. Então, assim, se a gente for olhar para o sistema obstétrico, né? Vamos olhar um hospital, né? Que a mulher chega, não deixa o acompanhante entrar, né? A mulher chega, ela já tem que tirar a própria roupa e colocar um avental, que geralmente, né, não é uma coisa agradável, né? E ela fica sozinha durante o trabalho de parto, sem ao menos ter algum profissional que ofereça alguma palavra de conforto. Sim. Que geralmente, né, não é o usual, né, o que deveria ser. Então, assim, essa mulher, ela chega totalmente com medo, ansiosa e permanece solitária, sem saber o que está acontecendo com o corpo dela. Imagina o nível dessa dor. Né? Então, assim, agora compara uma mulher entrar com seu acompanhante, uma mulher que ela entende as fases que ela tá passando, que ela conhece o corpo dela, ela já sabe mais ou menos o que pode acontecer, o que não pode. Esse acompanhante tá com ela preparado também para acolher, para oferecer massagem, enfim. Não precisa ser necessariamente uma doula para fazer esse acolhimento, para fazer esse amparo. Se tiver um acompanhante que tem um estudo, que tem um preparo, ele dá conta também de oferecer conforto, de oferecer palavras, né, que vão ajudar. E entender, assim, que o trabalho de parto não é aquela coisa que você aperta um botão. Exatamente, eu acho, e até você falou num ponto fundamental, porque por muitas vezes a gente vê acompanhantes que estão com gestantes que não têm a paciência de esperar o processo, né? E essa falta, tipo assim, imagina que situação, a pessoa tá ali parindo e a outra pessoa sem paciência, vamos logo, como se fosse algo de controle, né? É bem complicado. E eu acho que a doula acaba tendo esse papel fundamental justamente por prover do conhecimento, né? E acompanhar durante toda a gestação. A gente sabe que a mulher grávida, ela fica... tem toda a questão hormonal e eu acho assim, tem toda a questão de acolhimento. E eu acho que o acolhimento para a gestante é fundamental. Eu penso hoje, se eu tivesse uma outra gestação, eu gostaria de uma doula. Embora a minha médica seja incrível, eu gostaria também de ser acompanhada por uma doula, sabe? Para ter todo o percurso junto. Porque eu sinto que faz diferença. Eu acho que o conhecimento, a partir do momento que a gente conhece, é como se abrisse um mundo assim totalmente diferente do que a gente já havia percebido, né? Então, assim, dentro da preparação para o parto, a gente vai trabalhar a fisiologia do parto, né? Vai trabalhar a gestação, quantas semanas, né? É natural, o que acontece em cada semana, né? Passou da hora, né? Porque eu falo que tem muito mito, a gente trabalha mais para desconstruir, né? Então, assim, o bebê vai passar da hora, tem mulher que tá já 39, 40 semanas desesperada. Eu vou te falar porque eu fiquei desesperada. O Theo nasceu com 40 semanas e um dia. Eu já tava surtando, todo mundo, não, mas vai esperar até 42, e minha médica, inclusive, tinha falado, Carol, tudo bem. Mas até as 42, meu Deus do céu, não pode. Passou em 2 semanas. Exatamente. Mas o social assusta muito por conta desses mitos que traz, né? Não vai beber água do parto, né? E aquela coisa do bebê não tá encaixada, a barriga tá pra baixo, a barriga tá pra cima. Que coisa, tem isso, até a barriga, porque a minha barriga não ficou pra baixo. Não, é muito mito, né? As pessoas olham, todo mundo julga, né? Já olha o corpo da grávida. Né? Então, eu acho que assim, a partir do momento que você conhece as fases do trabalho de parto, né? Entender que, inicialmente, né? Porque a mulher sente alguma cólica, alguma coisa, ela corre no pronto atendimento. E muitas vezes, pelo menos aqui no nosso município, não tem um ginecologista sempre de plantão, né? Obstetra. Então, é feito o exame de toque com qualquer profissional, né? Exato. Um cirurgião plástico, um pneumologista, né?
É. Então, assim, e aí você vai fazer esse exame de toque, esse profissional que não é da área E dele já é super mesmo, dolorido, né? né? O exame de toque. Não é para doer. Olha só. Exame de toque não é para ser dolorido, né? Tá vendo? E é interessante você falar certos pontos, porque as mulheres passam, não sabem e acham que é o normal, E né? deixar claro que doula não faz exame de toque, né? Então, assim, mas eu tive a oportunidade de ter uma equipe muito bacana. E eu tô falando porque o primeiro exame de toque que eu fiz durante meu trabalho de parto, a primeira coisa que a parteira falou, ela falou, pronto, né? Nem percebi. Falei, já? Ela falou, exame de parteira não dói, exame de toque, nem ela brincou, né? Mas realmente não é para doer, né? Então você tem que ter uma delicadeza, tem que ter um preparo também. Mas não é para doer, né? E entender que se você sabe as fases do trabalho de parto, que eu estava falando, você vai para um pronto atendimento para fazer o quê? Sim. Aí eu acho que entra muito a ansiedade. Você quer saber se está dilatando. Quantos dedos? Você precisa saber de centímetros, de quantos dedos está dilatando, né? Então, assim, é uma coisa que a gente tem que entender que tá tudo bem. Tem algum sangramento, tem alguma ocorrência, alguma coisa diferente do normal, porque de resto, é aguardar. A espera pode ser cruel, né? A espera pode ser cruel. E eu tô lembrando aqui, quando eu estava para ter hotel, eu via um corrimento. Ixi, já tá vindo, hein? Vou já lá. Vou no hospital. Deixei minha médica louca. Nossa, ó, vai nascer. Tá nascendo até aqui, ó. E essa ansiedade, eu acho assim, trabalhar com a ansiedade da mulher também durante a gestação, dessa espera, né, que não chega, eu acho que é fundamental e eu acho que a doula ela tem um papel importante em relação a isso, que é o próprio conhecimento. Olha, calma, tá tudo bem, vai chegar a hora, aproveita. Eu acho que isso é interessante, porque essa espera acaba sendo cruel para a gestante e ela acaba atropelando tudo, né? Mas é aí que eu falo assim, a importância da preparação. Se você tá percebendo o que você tá sentindo, às vezes a doula não precisa estar nem presencial. Mandou uma mensagem, olha, tô sentindo isso, isso, isso. A doula vai te explicar. Lembra que nós estudamos, é a fase tal, você vai sentir isso. O que é bom você fazer agora? Vai pro chuveiro, ou enfim, né? Depende de qual fase, né? A gente consegue ainda ficar em casa, mas eu acho que é primordial. Eu falo que no meu trabalho de parto, eu tive que fazer um exame que já estava agendado, né? E mesmo assim eu fui, porque para mim estava tudo bem. Eu acho que eu criei uma expectativa tão intensa do trabalho de parto que eu já tava, tipo, minha filha quase saindo, que eu achando que eu ainda tava entrando no trabalho de parto. Né? Então, assim, fui para Ribeirão fazer um exame. Era o cardiotoco? Mas, na verdade, não fiz, né? E aí, cheguei lá e eu já tava, tipo, fase ativa do trabalho de parto. Eu lembro que a minha parteira olhou para mim e falou, o que você tá fazendo aqui? Eu falei, uai, fazer um exame. Ela falou, Lívia, deita aqui, deixa eu ver, posso te fazer um exame de toque? Eu falei, pode, né? E aí eu lembro que ela fez, ela olhou pra mim, como eu já sabia, né? Ia ser um parto domiciliar planejado, né? Que ela legal. falou assim, Lívia, você tá com, eu acho que era 4 centímetros? Não lembro direito. Ela falou, vai pra casa, vai que eu já tô indo. E aí na volta... Eu lembro que, assim, eu já não conseguia falar durante as contrações. Sim. Sentada no carro, bonitinha, conversava. Na hora que vinha a contração, eu lembro que eu respirava. Mas, assim... Mas por quê? Né? Assim, porque eu sou doula? Mas porque eu sei o que está acontecendo com o meu corpo. Eu estudei, né? Eu tenho a noção. E isso faz diminuir a ansiedade. Sim. Quando você conhece, você entende... diminui a sua ansiedade, diminui o seu medo. Então, eu acho que um papel principal também nesse aspecto dessa espera, dessa ansiedade, é você estudar, é você conhecer e também ter acesso à informação de qualidade. Exatamente, é o que eu ia falar. E é importante também a doula, nesse processo do parto, eu acho que também, às vezes, olhar para a pessoa, para a gestante e falar, olha, tá ok, vamos tentar cesárea, também ajuda nesse papel, né? Quando vê que a cesárea é necessária, eu falo no caso. Às vezes está nesse processo de parto, eu não sei, né? Pensar num cenário, mas talvez está nesse processo de parto e doula e médico às vezes entram num acordo que seria melhor cesárea. Tem isso? A cesárea, ela tem indicação médica.
né? Sim. Então, são pouquíssimas indicações médicas, né? Então, quem vai indicar cesárea Seria o médico. é o médico só, né? A doula tá ali quietinha. Ela só Por vai. isso que aí ela vai acolher junto com a gestante, né? Essa escolha, essa decisão, né? Mas assim, por isso que é muito importante você ter um obstetra, uma obstetra que trabalhe com evidência médica, para Sim, que sim. a sua cesárea, se for necessária, seja muito bem indicada. Exato, exato. E era nisso que eu estava falando. A doula tá nesse momento para falar, para ajudar nessa decisão. Falar, olha, realmente tem que fazer cesárea, é uma indicação médica. E tá nesse momento de acolhimento. Para que não vire uma frustração, eu falo, para a gestante dela ter esperado tanto. E, na verdade, isso a gente Né? trabalha na preparação para o parto, porque as chances, né? Nunca você vai falar, né? Vai dar certo, sim. né? Por isso que quando a gente faz plano de parto, a gente faz o plano A, eu falo que é plano B, C, D. Por quê? O plano A, né, é o que ela deseja. O plano B é o que pode acontecer. Que pode acontecer. O plano C é o que pode acontecer também. Então, assim, na verdade, a gente tem vários planos e a doula trabalha com a gestante que é possível que aconteça todos os planos, Sim. né? Então, quando a gente faz um plano de parto, de parto domiciliar, né? Então, é assim, é possível que dê certo o parto natural em casa? Sim. E o plano B? É possível que aconteça um parto natural que a gente tem que ir para o hospital? Sim. Plano C, é possível que aconteça uma cesárea no hospital? Sim. Então, assim, a gente tem que trabalhar todas as expectativas, mas quem decide realmente, quem indica a cesárea é o médico. E dependendo da indicação, é óbvio, né, que se eu tenho uma indicação de cesárea, eu não vou dizer não, obrigado. Óbvio, se vai salvar a minha vida ou vai salvar a vida do meu filho, eu vou fazer É para isso que a cesárea veio, né? Eu falo, a cesárea, a ciência, ela vem justamente para isso, para as intercorrências que podem salvar, que eu acho que tem coisas que não tem como a gente escapar. Outra coisa, eu fiquei sabendo depois também que eu tive filho sobre o plano de parto, que eu achei interessante, que a gestante ela pode, né, fazer o plano de parto e levar ela no hospital. Olha, tá aqui, é o que eu quero. Inclusive, esse plano, ele acaba assegurando que não aconteça, por exemplo, nascente forceps, né, episiotomia. Isso. Essas coisas, elas podem estar inclusas, né, nesse plano de parto. Porque eu já vi casos, já ouvi casos de pessoas que foram ter o parto normal e fizeram um corte ali, sem ao menos, nem perguntaram. Vão lá e faz. E aí, depois, é uma violência obstétrica, né? Não poderia ser feito sem o consentimento. E o plano de parto, ele ajuda nisso, né? Ele é um documento legal, né? O plano de parto. Quando protocolado na instituição, né? No hospital, quando acordado, depende muito, né? Com quem que você vai, né? Se você vai no médico particular, se vai no hospital, no plantão. Então, tem todo o trâmite, assim, para você entender aonde que você vai levar esse plano de parto para ele ser aceito. Sim. Né? Porque, na verdade, é lei, né? Todo hospital deve, né, tem que receber um plano de parto da parturiente, né? Porque a partir do momento que ele recebe, tá ali o que ela deseja, o que ela não deseja. Exato, mas você sabe que agora você falando, quando eu fui internar, eles te dão uma folha. E na folha, porque assim, eu tinha muita confiança na médica que ia fazer meu parto, né? Então, eu sabia já os procedimentos que ela não faria, porque ela seria a minha médica ali no momento. Então, eu assinei sem medo. Mas no papel do hospital tinha, se necessário, fazer a gestante concorda. Então, eles te dão esse papel meio que pré-pronto, né? Porque caso acontecesse de ter me feito o pique, que eles falam, estava ali assinado, eu não poderia reclamar depois. Por isso que é importante, mais uma vez, ter o plano de parto feito pela pessoa, né? Porque na hora você vai assinar mesmo, você tá ali. E para você fazer o plano de parto, você tem que entender. Porque você não vai escrever, você não vai escrever aleatório lá, porque você tem que entender para que serve aquilo, se você vai querer ou não, se aquilo vai te ajudar ou não. Vai te ajudar ou não, exatamente. Então, assim, não adianta eu querer colocar e não quero episiotomia. Tá? Por que você não quer? Ah, porque eu li que não pode. Mas por que não pode? Né? Então, assim, hoje em dia já se sabe que a episiotomia, ela não tem um objetivo, ela não tem um porquê fazer, né? Então, assim, em gestantes habituais, de risco habitual, né? E em casos que tem uma progressão do parto satisfatório, enfim, não se tem uma evidência médica que justifique a episiotomia. Sim. Né? Então, assim, você vai querer por quê? Mas ainda, hoje em dia, tem muitos profissionais que fazem, e digo mais, que fazem
sem avisar ou pedir autorização para a gestante. Já conheço muitos casos de que a mulher ela tá com muita dor no períneo e ela não sabe o porquê. E foi E feito. depois que ela vai entender que ela foi cortada e teve que dar ponto. Nossa, e é bem grave, né? Fora, você já deve ter visto relatos, né? De médicos que fecharam a mais, né? A região. O famoso ponto do marido? Famoso ponto do marido. O dia que eu vi na internet falando sobre isso, eu fiquei estarrecida, porque é de uma violência tão grande, que eu não sei nem o que falar. Eu não me conformava, né? Fala que é o quanto vale o corpo da mulher, Quanto né? E vale de o quem corpo é o corpo da mulher? Quem é o corpo da mulher? Principalmente no momento do parto. Exato, exato. Num ambiente hospitalar totalmente num cenário, né? Frio, né? Porque Masculino. masculino, na grande parte masculino. A gente eu vou falar assim, já se sente vulnerável. Você foi uma coisa, eu fiquei pensando da camisola. Camisola, pelo menos, se sente vulnerável, você se sente envergonhado ali naquela. Num sabe? momento que não é pra sentir tudo isso. solto. Eu não sei, com a bunda de fora. Exato. O peito ali solto, você quer ficar de sutiã, não sei, cada um é de um jeito, eu falo. Mas você não tá da forma que você que fica, porque Você não tá à cada um- vontade, você não tá à que é um vontade. momento que você tem que estar mais à vontade possível. E essa vulnerabilidade que deixa a pessoa vulnerável te retrai, né? Uma coisa que eu acho interessante, que eu sempre falo, porque eu confio na minha médica, no meu médico, me acompanha desde a adolescência. Enfim, perceba quais são os seus desejos, né? Eu quero parto. Ela falou que faz o parto normal. Vá pesquisar Sim. no currículo dessa profissional. Quantos por cento de parto natural ela tem? Quantos por cento de cesárea ele tem? Por quê? Porque senão no percurso eu acho que induz, né? Tem médico que tem 99% de cesárea no currículo. Aí a gestante vem e me fala, não, mas ele falou que vai fazer o meu parto normal. Confia, Você acredita? Vai. Confia. Não vai. Acaba induzindo dentro do percurso, né? Das consultas, acaba induzindo ao que. E aí eu falo não assim, tem jeito. que muitas vezes são profissionais bacanas, assim, que te traz um diálogo bacana, até te acolhe bem, Sim. mas não é, eu falo que não é a praia dele. Às vezes ele não despertou ainda para esse caminho, ele gosta de um outro Inclusive tem modelo. médico que até não gosta de doula, né? Porque fala, ai, não, lá vem as doulas querer os partos normal, né? Os partos De normais. índio. De índio. E o que eu acho engraçado, porque o que acontece é que o parto normal é do corpo, né? É o natural, fisiológico. É fisiológico. Você falou tudo. A medicina tá aí, a gente é super a favor da medicina, e a medicina ela vem para salvar vidas, sem dúvidas nenhuma, né? A gente vê pelo caso das vacinas aí quantas pessoas estão sendo salvas por conta das vacinas. Mas o que traz em discussão é o parto normal, e que talvez a gestante, ela conhecendo as opções que ela tem, ela pode escolher. E um exemplo, Lívia, uma gestante que talvez ela tenha na cabeça, eu quero cesárea, ela pode ter uma doula também, né? Para entender melhor o processo. Eu vou até te contar, eu já tive uma gestante assim, que ela queria cesárea, né? Mas só que ela tinha curiosidade de entender. Eu acho que assim, o que a gente tem que saber o que tem por trás, né? Sim. Um medo gigantesco. Né? Então, É. fizemos a preparação para o parto, ela entendeu como funcionava tudo, inclusive o filho dela, mais velho, participou. Ele é Legal. apaixonado, eu lembro que ele falava para ela, mamãe, você vai ter o nenê aqui na sala? Que ele queria participar do nascimento do irmão legal. e queria que fosse parto normal, porque ele participava dos encontros conosco, Que legal. né? E aí, assim, eu vou pensar, porque eu tô achando maravilhoso, sabe? Ela sempre trazia, só que um medo gigantesco por trás, né? Então, assim, do outro filho dela, ela agendou a cesárea, e do segundo filho, a gente ainda conseguiu caminhar e pensar mais. Ela falou, nossa, eu nunca imaginava isso. Então, assim, no final ela acabou fazendo cesárea, que faz muito tempo, mas eu acho que ela entrou em trabalho de parto. Só que eu lembro direitinho ela falar, o medo tomou conta de mim. Só que aí, assim, foi um processo muito bonito, porque ela falou assim, eu agradeço por ter tido a oportunidade de conhecer. Então, essa foi uma gestante que
conheceu e ela escolheu fazer cesárea, mas ela traz um caminhão de medo e outros anseios por trás de tudo isso também. E é muito interessante, eu acho que o conhecimento ele salva. E eu acho que ter informações sobre o processo de parto salva e ajuda a mulher a escolher. Desde que eu engravidei, eu sempre quis parto normal. Eu acabei fazendo cesárea, tentei o parto normal, acabou não rolando. E eu não me frustrei, eu falei, ok, o importante é que fique tudo bem, sabe? Eu não era tão... Eu falei, o que importa é ficar tudo bem. Só que eu penso que o meu medo maior sempre do parto normal era que as pessoas me falavam... Nossa, você não vai aguentar uma dor insuportável, você não vai aguentar. E eu acho que... Eu sempre pensei no parto normal, mas peraí, que dor é essa? Quero conhecer, uai. Vamos conhecer. E não é aquilo que você falou, confia no próprio corpo, confia no processo. E eu acho que uma doula pra te guiar isso, eu acho assim, por que não? Né? Porque não se você pode ter isso, se você pode ter esse momento em que você vai se conhecer, eu acho que é fundamental, né, Lívia? E hoje tem estudos, né? E hoje tem estudos da importância, né? Da importância e do quanto a doula ela é capaz de oferecer esse suporte, diminuindo o trabalho de parto, a duração do trabalho de parto, diminuindo a dor, diminuindo a chance de você ir para uma cesárea, facilitando o processo de amamentação. Então, assim... É um suporte, assim, que a gente deveria indicar como se fosse remédio. Exatamente. E falando em processo de amamentação, no próximo EP, eu e a Lívia volta para falar sobre amamentação também. A Lívia, que também eu falei que ela fazia de tudo um pouco, ela também é consultora em amamentação, e ela vai falar de todo esse processo. Então, eu gostaria que você deixasse algumas considerações a respeito do trabalho de parto, como doula, se você tiver mais alguma coisa para falar, e a gente volta numa próxima. Eu acho que eu estou à disposição. Quem tiver alguma dúvida, tem meus contatos. E pode perguntar também, tem a página. E eu acho que, assim, é conhecer, experimentar. Eu acho que, às vezes, a gente vai muito pela nossa cultura, que já carrega essa cultura da cesárea, que é muito forte. Nosso sistema obstétrico não ajuda em nada. Então, assim, tenha curiosidade de conhecer, de aprofundar, porque a gente não aprofunda o conhecimento. Sim. E a gente ouve, porque a filha da vizinha, né? Exato. Aí a gente traz, e nunca traz uma notícia boa, né? Nunca. Então, assim, eu falo que eu falar do meu trabalho de parto, às vezes não tem muita noção, né? Porque eu falo que eu não senti dor. Olha só. Né? Então, pariria mais 10, né? Então, assim, eu não senti dor e para mim foi muito rápido. Uhum. Então, assim, né? É possível. É possível você parir, não digo sem dor, óbvio, porque é um processo que ele traz desconforto, traz uma dor, às vezes, eu não costumo nem chamar de dor, na verdade, eu costumo falar que você sente a potência do seu corpo, você Sim. sente a força do seu útero, Sim. porque é a contração. Eu lembro até eu falando da contração, eu lembro que eu olhei pra minha médica e falei, ai, Vivi, parece que o osso assim tá abrindo. Ela falou, realmente, tá tudo abrindo aí, né? Mas é uma coisa assim... É como a Lívia disse, eu acho que cada pessoa ela tem um processo. E eu acho que também muito cuidado você de ficar contando experiência para gestante. Deixa que a mulher decida, né? Deixa que ela encontre o seu caminho. E o mais importante é a gente saber que o parto, ele acontece aqui. Né? A maior parte do parto, né? O que vai comandar toda a cascata hormonal que acontece durante essa fisiologia, que eu falo que é uma dança, né? De hormônios, é aqui. Então, o parto, ele é mental. Então, você também tem que lembrar disso, que você se sentir bem com você mesma, você fazer escolhas conscientes e você ter o conhecimento, tanto interno, né? Autoconhecimento, né? E conhecer também os caminhos, eu acho que faz toda a diferença para um processo leve e de você realmente saber que você teve a oportunidade de conhecer, de escolher e de vivenciar aquilo que você desejou. É isso então, pessoal. A gente volta no próximo EP para falar sobre amamentação e a gente te espera. Até lá!